Já parou para pensar que tudo que existe teve um começo? E que tudo que existe, né, gente, a gente sabe que não foi criado por acaso, né? Tudo tem ali um plano, um propósito perfeito para aquilo que foi criado. E hoje a gente vai iniciar o nosso estudo bíblico cronológico da Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre a criação do mundo, Gênesis 1. E, já de início, né, falar a minha versão da Bíblia, que a gente vai fazer a leitura. Eu tô usando a Bíblia Almeida Revista Atualizada, a Bíblia da Mulher. Também eu tenho o suporte aqui da Bíblia de Estudo, eh, é Nova Versão Internacional, NVI, né, que é do meu esposo. Então, assim, eu vou usar as 2, né, os comentários que eu vou fazer, foi que eu estudei as 2 os comentários. E a gente vai fazer esse estudo de uma forma, né, bem profunda mesmo, né, vamos, entregar, né, ao Senhor para que Ele venha falar, né, por meio da minha vida, aquilo que Ele precisa falar e que a gente venha conhecer Ele mais, cada vez mais, né. Vamos fazer uma oração? Papai amado, muito obrigada, Deus, por mais um dia, por essa oportunidade, Deus, de estar aqui estudando a Tua palavra, falando sobre Ti, conhecendo mais de Ti, aprofundando em Ti. Meu Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo convença os nossos corações, que para a gente praticar, meu Pai, tudo aquilo que a gente estudar e não ficar só na teoria, mas que venha, vir em atitudes, em ações, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E vamos fazer a leitura? Eh, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui a gente vê, né, que né, já no primeiro versículo de Gênesis, né, já revela a premissa mais importante de toda a Bíblia, né, que é Deus, o Criador Supremo, né, Criador de todas as coisas. E a Bíblia, gente, quando você começa a estudar ela, você vê que já nessa introdução aqui da atividade criadora de Deus, né, que foi em 6 dias, no sétimo ele descansa, e a gente vê que já no início, né, esse versículo pode ele é magnífico, né, pois afirma ali a soberania de Deus, né, e a gente vê isso em confirmações mais adiante, né, Isaías, tanto pelo profeta Isaías, né, com os poetas lá de Salmos, né, igual Isaías 40:21 fala assim: "Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra?" Lá em Salmo 102:25 também fala: "Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos." Então aqui a gente vê que os profetas, né, e os poetas, né, eles, afirma, né, o júbilo ali, da criação por Deus, né. E a Bíblia ela nunca, gente, a gente vai ver que ela não vai discutir ali a existência de Deus, né. E a gente sabe que todas as coisas ali têm um início, um começo, eu mesmo direto fico refletindo: "Será como os anjos começou a existir? Como é que Deus criou eles? Como é que", tipo, eu me pego direto refletindo sobre isso, né. E assim, Deus sempre ele existiu, né. Se você for estudar no hebraico, né, o substantivo Elohim, né, que tá no plural, mas que é Deus, né, mas o verbo criou já tá no singular, né. Então assim, o uso gramatical, no Antigo Testamento eu vejo muito isso, quando vai falar sobre o único Deus, né, fala ali no plural, mas isso não expressa, números, mas sim a intensidade, né, ali a potência daquele feito, né. E Deus, ele cria tudo do nada, gente. Em 6 dias ele organiza o caos e ele traz a ordem. A gente vai fazer a leitura pra gente, conhecer, né, mais, revisar para quem já leu, né, versículo 3. Ah tá, esqueci de fazer um comentário, que tem estudiosos que fala que entre o versículo 1, né, e o versículo 2, é tem uma chama teoria da lacuna.
que eles falam que entre o versículo 1 e o 2 passou milhares de anos, e que a Terra foi criada e depois ela foi destruída ali, virou caos por conta ali do julgamento, né, da destruição ali, quando teve o julgamento de Lúcifer e a terceira parte dos anjos cai junto com ele. E já tem outros estudiosos que falam que não, que aí já a Terra, né, ali era o início mesmo, não teve esse julgamento ali, foi depois que aconteceu isso, mas, assim, a gente sabe que a ciência ela não é exata, né, então, assim, são estudos, né, então aqui a gente acredita na Bíblia, o que está escrito. E a gente, eh acredito que seja ali o cria o a ali o início, né, da criação. Versículo 3. Disse Deus: "Haja luz", e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E aqui a gente vê, né, que Deus ele cria a luz, porque a gente sabe que sem luz a gente não enxerga nada, né. Então, assim, eu vejo, assim, que cada coisa que Deus criou, ele dava suporte para a próxima que ele ia criar, né. Então, assim, era tudo ali na ordem, tudo perfeito. Então a gente vê aqui a separação, né, no primeiro dia da luz das trevas. 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. E aqui a gente vê, né, que houve a separação das águas e a criação dos céus, né. Aqui a gente vê, eu fico até imaginando, se Deus tivesse criado o homem antes, ai, junto com as águas, onde a gente ia ficar, gente? A gente ia morrer afogado, misericórdia, né. Vamos continuar. 9. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas, e dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E aqui a gente vê, né, que Deus, que no caso, separa ali a água da terra, né, faz a terra seca, os mares e a vegetação. É como se fosse um preparamento para o próximo, né. Vamos continuar a leitura. 14. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazendo separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E aqui a gente vê, né, que Deus cria o sol, a lua e as estrelas, né, para determinar os tempos. E a gente vê e fazer a separação entre dia e noite, né? E até lembrei aqui da musiquinha que meu bebê, que eu canto pra ele, que quem fez a Linda Estrela, a Linda Estrela, ele adora essa musiquinha. Só que assim, eu adaptei ela de outras formas. Eu gosto de cantar a criação toda pela musiquinha, sabe, e pensando que ele gosta. Aí eu pego algumas partes que já tem na música, né, e coloco outras também. Mas é muito bom, interessante, assim, pra ele memorizar a criação, né. Ele gosta de música, então eu faço isso. Vamos continuar a leitura, né. 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam,
os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra. Se multiplique as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. E aqui a gente vê em que Deus cria os peixes e as aves no quinto dia. 24. Disse também Deus: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. E aqui a gente vê, né, que no sexto dia o trabalho de Deus foi bem complexo, né? Deus criou os animais terrestres e o ser humano, né, feita a imagem e a semelhança dele, né? E quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e a semelhança, né? Deus fala como um rei criador, né? É como se ele estivesse ali anunciando ali na sua corte, né, celeste, a sua obra suprema, né? Então o homem ele foi ali criado à imagem e semelhança, e a gente quando a gente pesquisa, sobre isso, né, a gente vê que essas palavras são sinônimos, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né, o homem ali é feito à imagem de Deus. Então, assim, todo ser humano, gente, ele é digno de honra, né, e de respeito, e por isso ele deve ser respeitado, não pode ser assassinado, nem, eh, tipo fazer acepção dele, né. Porque, assim, ele tem ali as características de Deus, né, ele tem ali a justiça, a santidade, ali, o conhecimento, né. E outra coisa bastante interessante também, né, que foi falado, que no versículo 28 eu até coloquei ele para memorizar, e também, gente, sugiro, né, tenta memorizar um versículo por semana, ou se você consegue, né, memorizar um por dia, é melhor, né. Mas, assim, eu já confesso que eu consigo um por semana. Tem vezes que eu ensino pegar no meu pé, ainda não memorizo, né, só Deus mesmo para ajudar. E falando sobre o domínio, voltando ao assunto do domínio, né, o homem, ele é o apogeu ali da atividade, né, criadora de Deus. E fala que ele tem um domínio, né, sobre para ele, na verdade, ele dá para ele é como se fosse um mandamento, né. Para ele ser fecundo, né, e ao mesmo tempo, fala para ele multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra, né, e dominar, né, sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que se movem, né, se rastejam ali na terra. Então, assim, ele tinha ali, o domínio, né, sobre todo o restante da criação. E como, o homem ele foi criado, né, à imagem de Deus, foi dado para ele essa soberania, foi delegado a ele, né. Então a gente tem isso em nós, né, tem essa autoridade de de fazer acontecer, né, as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Gente, eu vou dar uma passadinha aqui no capítulo 2 até o versículo 3. Vou fazer a leitura pra gente concluir essa parte da criação, né. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui a gente vê que Deus, né, ele descansa no sétimo dia, né. Eu acredito que não seja por ele estar cansado, mas porque não sobrava mais nada para ele, né, criar, que ou alguma coisa que estava ali sem forma ou vazia, né. Ou seja, ele tinha feito ali a sua obra criadora perfeita, né, estava concluída e estava, né, absolutamente perfeita, muito boa, né, tudo fala que foi boa, tudo que ele fez foi bom, né, e não tinha nada que precisava ser consertado ou repetido ou revisto, né. Então, assim, Deus descansou, ele ali comemora a sua criação, né. Então, assim, Deus abençoa o sétimo dia e ele santifica, né, o sábado. E é muito interessante, né. Igual hoje os tempos mudaram, então a importância da gente tirar um dia da semana pra gente descansar, gente, né, de tudo aquilo que a gente fez na semana, que é muito corrida, né, as nossas vidas, mas a gente precisa de ter esse momento de descanso, né, voltando assim para nossas vidas, né, porque assim, é como se fosse uma lição para o nosso dia de hoje, né. E quando você começa a observar, né, a criação de forma, assim, profunda, né, quando a gente olha para o relato ali da criação em Gênesis, né, no capítulo 1 que a gente leu e a gente passou um pouquinho no capítulo 2, a gente percebe que Deus ele estabeleceu ali uma ordem perfeita para tudo, né, onde cada elemento, né, foi criado, ele serviu de base, né, para o próximo, como eu já havia comentado. E a gente vê que no primeiro dia Deus cria ali a luz, ele separa ela das trevas, né, depois no segundo dia ele cria a expansão dos céus, né, separando o ambiente, né, para a atmosfera, né, ficar em cima e as águas embaixo. Já no terceiro dia ele faz ali a separação faz ali a terra seca, né, a vegetação, que seria essencial, né, para a vida na terra, né, para os seres vivos. E no quarto dia a gente vê que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas, né, para regular ali o tempo, as estações. E no quinto dia, ele cria os animais marinhos, né, a as aves, e tudo ali já, né, foi como se tivesse ali um ambiente preparado para algo maior que surgiria, né, então é igual nas nossas vidas, né. E no sexto dia, criou os animais, né, criou, os animais terrestres, né, e o ser humano, né, então assim, quando ele cria o ser humano, já tinha tudo o que o ser humano ia precisar para viver, né. Isso mostra, gente, que a sabedoria de Deus em preparar cada detalhe antes de dar o próximo passo, é uma estrutura, assim, que reflete na nossa vida, que a gente tem que seguir na nossa vida em outras áreas, principalmente na nossa vida espiritual, né. Deus ele nos guia por etapas, né, preparando a gente para aquilo que vem a seguir, e é muito maior do que a gente pode imaginar, né. E o que isso, né, sobre a criação que eu queria refletir hoje significa pra gente? Que Deus ele não criou nada por acaso, gente. É assim, ele planejou cada detalhe do universo. Imagina o quanto ele se importa com as nossas vidas, né. Eu não sei o que você tá passando hoje, mas saiba que você não foi um acidente. Você tem um propósito, você não veio esse mundo a passeio, você tem uma missão a ser cumprida, né. E Deus está com você. Você tem ali a benção dele para você, multiplicar, para você dominar, né, sobre toda a criação, né. Então, assim, só basta você ir. A benção você já tem, né. E se você, né, gostou dessa reflexão, deixa seu like, né, e compartilha com algum amigo que precisa ouvir esse ensinamento, né. E quando você curte esse vídeo, essa mensagem ela alcança outras vidas, outras pessoas, né. E é isso, muito obrigada, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Deus, muito obrigada, Deus, por esse estudo. Meu Pai, que a gente venha cada vez mais, meu Pai, ler mais a Tua palavra, ter sede de Ti. Senhor querido, que a gente venha obedecer, meu Pai, ao Senhor em todos em todas as áreas da nossa vida, que a gente venha apresentar ao Senhor os nossos planos para que todos os desígnios sejam estabelecidos primeiramente em Ti, meu Pai, em oração. Nos ajude, meu Pai, a ter uma vida disciplinada, uma vida que se achega a Ti mais e mais vezes, meu Pai.
Meu Pai, que a gente venha ouvir a Tua voz, meu Pai, no meio da correria, no dia a dia, que a gente venha, sempre escolher o Senhor, sempre temer ao Senhor, meu Pai. Meu Pai, e que a gente venha obedecer o Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós sabemos, meu Pai, que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Meu Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.